eu vou falar com vocês sobre segurança e medicina do trabalho. Primeira coisa básica que a gente precisa saber de periculosidade e insalubridade são os percentuais. Não tem como ir para essa prova sem conhecer os percentuais que envolvem a insalubridade e a periculosidade. Estamos nos artigos 192 e 193 da CLT. E eu preciso também identificar quando que uma atividade é perigosa, quando que uma atividade é insalubre. Se eu perguntar para uma pessoa leiga a diferença de periculosidade e insalubridade, ele não vai saber me dizer. Falar, um local lá que faz mal à saúde, sei lá, que pode levar à morte. E para ele talvez seja tudo a mesma coisa, a insalubridade e a periculosidade. Para nós, operadores de direito, não. Quando que você na prova vai identificar que um local é perigoso? Quando aquela atividade trouxer risco à sua integridade física, perigo iminente de vida. Se você trabalha em um local perigoso, você tem direito, consequentemente, gramaticalmente, ao adicional de periculosidade. Em contrapartida, se você trabalha em um local, não que vai te levar a um óbito repentino, mas que ali existe um agente nocivo atuando contra a sua saúde, é porque aquele local é insalubre. Desta forma, seria a hipótese de você ganhar um adicional de insalubridade. Grave da seguinte forma, gente. Periculosidade mata de uma vez, insalubridade mata aos poucos. Se você trabalha com periculosidade, normalmente a prova vai trazer adicionais em hipóteses que você trabalha com explosivos, inflamáveis ou energia. Normalmente os exemplos envolvem explosivos, inflamáveis e energia elétrica. Você trabalha com manutenção de uma torre de energia, você pode viver até os 102 anos, mas pode morrer amanhã. Você trabalha numa caldeira, você pode viver até os 100 anos, mas pode morrer depois de amanhã. Então, o local que pode levar à morte repentina, falamos que paga-se um adicional de periculosidade. Em contrapartida, se você trabalha em um local que não traz risco com uma morte repentina, mas você trabalha com dificuldade respiratória, é uma fábrica de tinta, alguma coisa assim, em que você vai adquirindo uma doença ao longo dos anos de trabalho, aquele local é insalubre. Pensa, gente, a insalubridade mata aos poucos e a periculosidade mata de uma vez só. Bota isso na sua cabeça que você vai lembrar. E, professor, é possível trabalhar num ambiente perigoso e insalubre? É, mas não é possível a percepção acumulada dos dois adicionais. Ou você recebe a periculosidade, ou você recebe a insalubridade. Encontramos isso no artigo 192. Não pode-se cumular o pagamento simultâneo dos dois adicionais. E a insalubridade, gente, ela tem níveis distintos. Você pode trabalhar em um local que faz um pouquinho mal à sua saúde, um local médio, ou um local muito agressivo à sua saúde. Então eu tenho pagamento de adicional de insalubridade em nível mínimo, nível médio e nível máximo. O nível mínimo começa com 10%. Aí você lembra, se começa com 10%, o médio dobra, vai para 20%. E se o médio dobra, o máximo dobra de novo, vai para 40%. Então, cuidado, não é 10, 20 ou 30%. É 10, 20 e 40. 10 dobra para 20, 20 dobra para 40. Pula o 30. Então, insalubridade, 3 níveis. 10%, 20% e 40%. Eu não pulei o 30? Então, vamos encaixar aí a periculosidade. Periculosidade, 30%. Porque periculosidade não tem níveis. Ou o local é perigoso, ou o local não é perigoso. Lembre disso. Insalubridade 10, 20, 40. Periculosidade 30. E a base de cálculo vai ser diferente. Vão ficar bem atento. A insalubridade ela é mais prejudicial ao trabalhador. Porque não importa quanto você ganha, ainda que você ganhe 20 mil reais, a insalubridade vai utilizar como base de cálculo o salário mínimo. Então será calculado 10% sobre o salário mínimo, 20% sobre o salário mínimo ou 40% sobre o salário mínimo. Já a periculosidade não, é 30% sobre o salário base dele, o salário contratual. Então se ele ganha 10 mil reais, é 30% sobre 10 mil reais. Para o empregado é muito melhor, na maioria absoluta dos casos, a percepção da periculosidade do que a insalubridade. E professor, para que eu ganhe periculosidade, eu preciso ficar o dia inteiro exposto num lugar perigoso? Ou se eu for lá, eventualmente eu já vou ganhar? Nem 8, nem 80. Não é necessário ficar exposto permanentemente. Em contrapartida, a ida meramente eventual, esporádica, por um tempo ínfimo, também não dá direito. A palavra de prova é intermitente.
a prestação de serviços em um local perigoso de forma intermitente já gera o direito à percepção do adicional de periculosidade. E se a prova perguntar insalubridade, o raciocínio é o mesmo. Intermitente gera o direito à insalubridade. O que muda é o número da súmula. A periculosidade está na súmula 364 do TST e a insalubridade na súmula 47. Lembrem disso. Periculosidade, súmula 364, insalubridade, súmula 47. Lembrando também, gente, que numa reclamação trabalhista que envolve periculosidade ou insalubridade, é indispensável que o juiz determine a realização de perícia, já que o juiz não é médico, o juiz não é engenheiro. O artigo 95, parágrafo 2º, determina: se tiver pedido de periculosidade ou insalubridade, tem que ter perícia. E aí o juiz determinou que um perito vá lá analisar se o local é perigoso ou insalubre. Chegando aonde funcionava a fábrica, ele encontrou um galpão vazio. A fábrica foi desativada. E ele informou o juiz: não foi possível a realização da perícia, eis que a fábrica foi desativada. Não posso ver se aquele ambiente era insalubre ou não. Aí o empregado perde seu direito? Não. OJ 278. Orientação jurisprudencial número 278. Diante da impossibilidade da realização de perícia, aí neste caso o juiz buscará outros meios de prova. Testemunha, depoimento pessoal e outros mais. Professor, sempre que a insalubridade for configurada através de laudo pericial, eu terei direito a receber? Não. Porque o recebimento da insalubridade não basta a comprovação mediante laudo pericial. A atividade exercente pelo empregado tem que ser uma atividade elencada no rol de atividades insalubres preparadas pelo Ministério do Trabalho na NR número 15. Então, a insalubridade só será devida se o empregado exerce funções elencadas com o Ministério do Trabalho como uma função insalubre. Porque ainda que o laudo pericial configure a insalubridade, se a atividade exercida pelo trabalhador não estiver no rol das atividades insalubres do Ministério do Trabalho, ele não terá direito. OJ número 4. Orientação jurisprudencial número 4 fala isso. Ah, professor, minha pergunta é: se a empresa fornecer o equipamento de proteção individual, ela por si só já está autorizada a parar de me pagar o adicional de insalubridade correspondente? Porque eu ganhava adicional de insalubridade. Aí a empresa me deu um fone de ouvido, me deu uma máscara, me deu uma bota, e com isso ela parou de me dar o adicional de insalubridade. É direito da empresa parar de pagar adicional de insalubridade quando fornecido o EPI? Não. O simples fornecimento de EPI, equipamento de proteção individual, não dá direito ao empregador de parar de pagar o adicional correspondente, porque normalmente o EPI tão somente atenua, serve para proteger o empregado. Agora, vírgula, fiquem atentos na prova, a palavra é eliminação. Se o equipamento de proteção individual eliminar por completo o agente nocivo que atuava contra a saúde do empregado, aí a empresa pode parar de pagar o adicional de insalubridade. Então fiquem atentos. Não é o simples fornecimento, é o fornecimento aliado com a eliminação do agente nocivo que atuava em face da saúde do trabalhador.